Eu vou ler em Atos 11, beginning at verse 19. começando no versículo 19. This is the story Essa é a história of the church at Antioch. da igreja em Antioquia. I'm going to read about 3 or 4 verses, and then we'll have it translated 3 or 4 verses. Ok. Eu vou ler 2 ou 3 versos e depois nós teremos o texto traduzido, lido em português. Now those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Ok. Uma explicação. Eu pedi que ele lesse em inglês porque talvez nós tenhamos hoje algum visitante que não entende o português. Pelo que eu saiba, viria um visitante. Por esse motivo, eu pedi que ele lesse em inglês. Então, Atos 11, do 19 ao 30. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvintes da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Paulo, e quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. And then the story continues with the church in Antioch. E depois a história continua no capítulo 13, In chapter 13, verses 1 to 3. os versos 1 a 3. Eu vou ler Atos 13, 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Let me begin with 2 quotes, Deixe-me começar com 2 citações. both from mission scholars. Duas citações de estudiosos de missões. Both have to do with mission in the city. As 2 citações têm a ver com missões na cidade. The first one. A primeira citação. If we are to reach the world Se nós quisermos alcançar o mundo of the 21st century, do século 21, we must reach its cities. nós precisamos alcançar suas cidades. The second quote. A segunda citação. Mission in the 21st century Missões no século 21 will be won or lost serão ganhas ou perdidas in the battle na batalha
for the soul of its big cities. Na batalha pela alma das grandes cidades. Ricardo asked me to preach. Ricardo pediu que eu pregasse on the church in the city. Sobre a igreja na cidade. And that's a very good topic. Esse é um assunto muito bom. Because of its tremendous importance. Porque é de importância tremenda. The city is important. A cidade é importante. For 3 reasons. Por causa de 3 razões. Because of the numbers. Por causa dos números. Because of the cultural influence. Por causa da influência cultural. And because of the social need. E por causa das necessidades sociais. What kind of church do we need in the city? Que tipo de igreja precisamos na cidade? The book of Acts, o livro de Atos, describes 2 churches. Descreve 2 cidades. In 2 different cities. Descreve 2 igrejas em 2 diferentes cidades. And those churches e estas igrejas are meant to be models. São modelos for us to imitate. Para seguirmos. The 2 cities are Jerusalem. As 2 cidades são Jerusalém and Antioch. E Antioquia. And I am going to talk about the church in Antioch. E eu vou falar sobre a igreja de Antioquia. Antioch was a very important city. Antioquia foi uma cidade muito importante. It had a population of about 500,000 or more. Tinha uma população de mais ou menos 500,000 ou mais. It was the 3rd largest city in the Roman Empire. Foi a 3ª maior cidade do Império Romano. It was a cosmopolitan city. Era uma cidade cosmopolita. It was a multicultural city. Uma cidade multicultural. And it was a wealthy city. Wealthy. E era uma cidade rica. It was considered to be the 3rd city in the Roman Empire. The 3rd city in the Roman Empire. A 3ª cidade mais importante no Império Romano. After Rome. Depois de Roma. And Alexandria. E Alexandria. But when we read this text, mas quando nós lemos este texto, it seems a little bit boring. Parece um pouco enjoativo. There are many exciting stories in Acts. Tem muitas histórias excitantes em Atos. This isn't one of them. Essa não é uma delas. And yet, mas é. This church in Antioch is going to change the direction of history. Esta igreja em Antioquia irá mudar o curso da história. It doesn't seem significant. Não parece ser significativa. Yet God is doing a new thing. Mas Deus está fazendo algo de novo. He is doing something great. Ele está fazendo algo grande. With a small insignificant church. Com uma igreja pequena e insignificante. And so we can pay attention to this church. Então nós devemos prestar atenção a esta igreja. Because sometimes we feel small. Porque às vezes nós nos sentimos pequenos. And insignificant. E insignificantes. But God can do many things. Mas Deus pode fazer muitas coisas. As he did through the church in Antioch. Como fez através da igreja de Antioquia. The church is planted. A igreja foi plantada as unknown evangelists. Por evangelistas desconhecidos. Come from Jerusalem. Que vieram de Jerusalém. Driven out of Jerusalem. Foram forçados para fora de Jerusalém. Because of the persecution of churches there. Por causa da perseguição das igrejas lá. And as they are going, e à medida que caminharam, they preach the good news. Eles pregaram as boas novas. Of the Lord Jesus. Do Senhor Jesus. This church doesn't start. The church doesn't start. A igreja não começa with techniques. Com técnicas. Or marketing. Ou marketing. It starts with preaching. Ela começa com a pregação. Proclaiming the good news of Jesus. Proclamando as boas novas de Jesus. And people hear that good news. E as pessoas ouvem essas boas novas. Their lives are transformed. As suas vidas são transformadas. And the church of Antioch is formed. E a igreja em Antioquia é formada.
And when these men preach good news, E quando essas pessoas, esses homens, pregam as boas novas, we're told that they preach the news of the Lord Jesus. é-nos dito que pregaram as boas novas do Senhor Jesus. That was very unusual at this point. Até este momento, isto era muito incomum, não era usual. Up until this time, Até este tempo, they were preaching the news of Christ Jesus, pregava-se as novas de Cristo Jesus, or Messiah Jesus, ou Messias Jesus, because they were preaching to Jews, porque estavam pregando para judeus. and they understood Messiah. E eles entendiam o que era Messias. It's a Jewish understanding. Este é um conceito, um entendimento judeu. People in Antioch, As pessoas em Antioquia, Romans, romanos, would not understand Messiah. não iriam entender Messias. And so the evangelists Assim, os evangelistas use a Roman title, usaram um título romano, Lord. Senhor. Lord was the Caesar of Rome. Senhor era o César em Roma. And so they speak of not the Lord Caesar Augustus, Então, eles estavam agora falando do... not the Lord Caesar Augustus, Eles não estavam agora falando do Senhor César Augusto, but the Lord Jesus. do Senhor, ou César, Jesus. It would have been very contextual, familiar. Seria muito contextual e familiar. And so people would have understood As pessoas iriam entender that Jesus is Lord of all. que Jesus é Senhor de tudo. If they had said Messiah, Se tivessem dito Messias, the people wouldn't have understood. as pessoas não iriam compreender. And so a new church begins to form. Assim, uma nova igreja começa a se formar. But it's a very strange church. Mas uma igreja muito estranha. It's not Jewish. Não é judia. God's people had always been Jewish. O povo de Deus, até lá, sempre tinha sido de judeus. And all the churches till this time were Jewish. E todas as igrejas até este tempo eram judias. But this is the first time Mas essa é a primeira vez. a church is established, Uma igreja estabelecida, which is a Gentile church. que é uma igreja gentílica. There are Jews, Há judeus, but there are many Gentiles. mas tem muitos gentios. It's a multicultural church. É uma igreja multicultural. And this was very strange. Isso era muito estranho. For 2,000 years, God's people had been Jewish. Durante 2000 anos, o povo de Deus havia sido judeu. And now they were taking a Gentile form. Mas agora estava tomando uma forma gentílica. We read Acts 13, Nós lemos em Atos 13 and it lists 5 people e uma lista de 5 nomes that are leaders of the church. que são líderes da igreja. 2 are African, 2 são africanos, 2 are Jewish, 2 são judeus and 1 is Greek. e um é grego. This was very unusual. Isso é muito incomum. And so the conservative people in Jerusalem Então, as pessoas conservadoras de Jerusalém wonder what's going on up there. estranharam o que está acontecendo ali. What kind of church is that? Que tipo de igreja é esta? I wonder if they're Orthodox. Orthodox. Sim, ortodoxa. And so they send Barnabas Assim, então, enviaram Barnabé to see if they're okay. para ver se a igreja estava ok. And Barnabas has a big heart. E Barnabé tinha um grande coração. And he gets up to Antioch. E ele vai até Antioquia, He sees that God is at work. ele vê que Deus está operando. And he sends a message back down to Jerusalem. E envia uma mensagem de volta para Jerusalém. God is at work here. Deus está trabalhando aqui. And then we get a description of this church that follows. E aí então começa a descrição desta igreja. In the book of Acts,
no livro de Atos, there are two descriptions of churches. tem duas descrições de igrejas. The church in Jerusalem, A igreja em Jerusalém, in Acts 2:42. em Atos 2, Yeah, 2:42. Yeah. Atos 2:42, And the church in Antioch, e a igreja em Antioquia, here in chapter 11 and 13. aqui nos capítulos 11 e 13. And if we've been reading the story of Acts, E nós, se estivermos lendo a história de Atos, we're asking, how is Antioch like Jerusalem? How is it like Jerusalem? onde a igreja de Antioquia é igual à igreja de Atos, de Jerusalém. And how is it different than Jerusalem? E de que forma ela é diferente da igreja de Jerusalém? It's both like and unlike Jerusalem. É os dois, semelhante e diferente de Jerusalém. It's like Jerusalem in 4 ways. É igual à igreja de Jerusalém em 4 sentidos. First, Primeiro, the evidence of God's grace a evidência da graça de Deus is making them an attractive people. estão fazendo deles pessoas atrativas, que atraem, A generous people, pessoas generosas, a just people, pessoas justas, a loving people, pessoas a joyful amáveis, people, pessoas alegres, a compassionate people. pessoas com compaixão. And people are attracted to this life. E as pessoas são atraídas para esse tipo de vida. And so secondly, Em segundo lugar, like Jerusalem, assim como Jerusalém, a great number of people are being added to the church. um grande número de pessoas está sendo acrescentado à igreja. They're similar in a third way. São também semelhantes no terceiro sentido. They are devoted to the Word of God. São devotadas à palavra de Deus. In verse 26, No versículo 26, we read that Barnabas and Paul nós lemos que Barnabé e Paulo met with the church se encontraram com a igreja and taught great numbers of people e ensinaram muitas pessoas for a whole year. por todo um ano. It was very intensive Bible study Era um estudo da palavra muito intensivo, by Barnabas and Saul. feito por Barnabé e Saulo. And that's the same as the Jerusalem church, E isso é a mesma coisa como na igreja de Jerusalém, who we hear are devoted to the apostles' teaching. da qual vimos que ela era devotada ao ensino dos apóstolos. There's a fourth way Existe uma quarta forma, that they are like the church in Jerusalem. da qual são iguais à igreja de Jerusalém. They are a generous church. São uma igreja generosa. In verses 27 through 30, Nos versículos de 27 a 30, we hear that there is a famine in the Roman Empire, nós ouvimos que existe uma fome no Império Romano. and the Christians in Jerusalem E os cristãos em Jerusalém are facing hunger and poverty. estão se defrontando com fome e com pobreza, miséria. And so the church in Antioch Assim, a igreja em Antioquia gathers a large amount of money together faz uma grande coleta de dinheiro and sends it down to take care of the poor. e envia para Jerusalém para cuidar dos pobres. This is like the church in Jerusalem, Isso é igual à igreja em Jerusalém, who were selling their property, que onde venderam as suas propriedades, getting the proceeds or the money, trouxeram o resultado da venda and taking care of the poor. Taking care of the poor. para ajudar os pobres. So that's 4 ways in which Antioch and Jerusalem were alike. Então são 4 maneiras como as duas igrejas eram semelhantes. But something different is happening. Mas uma coisa diferente está acontecendo. It's a different church in Antioch. É uma igreja diferente em Antioquia. And there's at least 3 ways that this church in Antioch is different. Tem pelo menos 3 aspectos em que essa igreja é diferente em Antioquia. First, Primeiro, it is a multicultural church. é uma igreja multicultural. I already mentioned
já mencionei that in the leadership there were 2 Africans, que na liderança tinha 2 africanos, 2 Jews, 2 judeus and 1 Greek. e um grego. But they took on Gentile customs Mas eles absorveram costumes gentílicos and practices. e práticas. What bound them together as one Mas o que os unia para serem um was not Jewish customs, não foram os costumes judaicos, but the grace of God mas a graça de Deus and the Spirit. e o Espírito. They came from different cultural backgrounds, Vinham de diferentes panos de fundo culturais, but they had become one mas tornaram-se um because of the gospel of Jesus Christ. por causa do Evangelho de Jesus Cristo. That was new. Isto era algo novo. Till this time, Até esse tempo, the churches were bound together as igrejas eram unidas by Jewish ethnicity, by Jewish customs. através de costumes judaicos. In verse 26, No versículo 26, we read nós lemos that the church is called Christians. que a igreja é chamada de ou dos cristãos For the first time. pela primeira vez. The word Christian A palavra cristão meant Christ follower, significa seguidor de Jesus, de or, Cristo, maybe little Christs. ou talvez pequeno Cristo. Some people think that it was an insult. Algumas pessoas pensam que isto era um insulto. Others think that they were just joking. Outros dizem que estavam apenas brincando. But whatever the reason, Mas qualquer que tenha sido a razão, people in Antioch as pessoas em Antioquia saw believers as different. Saw believers as different. As pessoas de Antioquia viam os crentes como sendo pessoas diferentes. They weren't Jews, Eram judeus, they weren't Gentiles, eram gentios, they were something different. mas tem alguma coisa diferente. For the next 300 years, Pelos próximos 300 anos, Christians will be called os cristãos serão chamados a third race. uma terceira ou a terceira raça. Not Jews, Não são judeus, not não Gentiles, são gentios, but something different. são alguma coisa diferente. Christ followers, Seguidores de Cristo, Christians. cristãos. So first they were unlike Jerusalem Portanto, eram diferentes de Jerusalém, by being a multicultural church por serem uma igreja multicultural, bound together by the grace of God. unida em torno da graça de Deus. The second thing that made them different from Jerusalem O segundo aspecto que os tornava diferentes da igreja de Jerusalém is that there was a flexibility. é que ali havia uma flexibilidade. There was a new situation Há in uma nova history. situação na história, There were new challenges. há novos desafios. Redemptive history was changing. A história da redenção estava mudando. And how would God's people respond E como as pessoas, o povo de Deus responde? to these new challenges, Responde a esses novos desafios, to these new para situations? essas novas situações. Let me give you a quote Deixe-me fazer uma citação, from a scholar named Justo Gonzalez. chamado um teólogo chamado, como ele já mencionou o nome. Luke deals almost exclusively. Ok. Lucas lida quase que exclusivamente with the church in Antioch com a igreja em Antioquia and its missionary work. e a sua obra missionária. Not because it was the most ancient, Não porque era mais antiga, not because it was the richest, não porque fosse a mais rica, not because it was the most powerful, não porque fosse a mais poderosa, but because it was one that responded to the new challenges of the time. mas porque foi uma igreja que respondeu aos novos desafios dos tempos. It was flexible.
ela era flexível. It was able to respond to the new challenges. Ela era capaz de responder aos novos desafios. It might have been an unimportant church, Poderia ser uma igreja insignificante, but it saw that something new was happening, mas ela viu que alguma coisa nova estava acontecendo and it responded to those new challenges. e respondeu a esses novos desafios. The church struggled with Scripture for 1 year, A igreja trabalhou intensamente com as escrituras por um ano, trying to understand what God was doing. tentando entender o que Deus estava fazendo. And as they saw what God was doing that was new, E quando ela viu que Deus estava fazendo algo de novo, they responded in a new way. eles responderam de uma nova forma. They were about to send Eles estavam prestes a enviar Saul and Barnabas Saulo e Barnabé to start churches throughout the Roman Empire. para iniciar igrejas em todo o Império Romano. We take that for granted. Nós entendemos isto como certo. We expect that to happen, Nós esperamos que isso aconteça, but not at this time. mas naquela época não. This was astonishing. Isso era surpreendente, This was new. isso era novo. The Old Testament prophets had said the nations would come to Jerusalem. A- The Old Testament prophets. Os profetas do Antigo Testamento disseram que os gentios viriam a eles. And for the church to go out E agora para a igreja sair was hard to understand. era difícil de entender. But Antioch, Mas Antioquia, the church was flexible a igreja era flexível and able to see what God wanted. e capaz de ver o que Deus queria. And so they met the new challenges. E eles acertaram com os novos desafios. And the third way they were different E a terceira forma, como eram diferentes from de Jerusalem, Jerusalém, was that they engaged in mission beyond their local area. é que eles se envolveram com missões além da sua área onde estavam localizados. They sent Paul and Barnabas Enviaram Paulo e Barnabé to plant new churches para plantar novas igrejas across the Roman Empire. através de todo o Império Romano. And the rest of the book of Acts, E o resto do livro de Atos it's Paul and Barnabas, são Paulo e Barnabé, then Paul and Silas depois Paulo e Silas, going from Antioch, partindo de Antioquia, planting churches all the way to Rome. plantando igrejas todo o caminho até Roma. They established churches Estabeleceram igrejas in Europe, na Europa. and the church is going to become strong there. A igreja lá, It is going to become strong there. a igreja se tornará forte lá. And the gospel is going to move from Europe to the rest of the world. E o evangelho seguirá da Europa para o resto do mundo. Can you see how important Antioch is? Conseguem ver quão importante é Antioquia? Why Antioch was why being flexible in Antioch was so important? Why being flexible was so important? Pelo fato de ser flexível, se tornou tão importante. Because this is the way the church, or the gospel, would move to the ends of the earth. Porque é através desta forma que o evangelho partiria para o resto do mundo. So let me ask this question. Portanto, deixe-me colocar esta pergunta. What can we learn from this text and this story? O que nós podemos aprender deste texto da história Here in Vinhedo, para aplicar aqui em Vinhedo? I'm told that Campinas is part of Vinhedo. Eu fui informado que Campinas é parte de Vinhedo. Is that right? É verdade? Faz parte da região metropolitana de Vinhedo. Ok? What can we learn in the greater Vinhedo area? O que podemos fazer na região metropolitana de Vinhedo, That includes Campinas que inclui Campinas and São Paulo. e São Paulo?
I want to mention 7 things that come out of this text. Eu vou mencionar 7 coisas que saem deste texto. First, Primeiro, we need to know that this is God's mission. precisamos entender que esta é a missão de Deus. This is the Lord's work. Esta é a obra de Deus. It's not first of all our work. Não é o nosso trabalho. God uses us. Deus nos usa, He uses our words. usa as nossas palavras, He uses our lives. usa nossas vidas, He uses our deeds. usa as nossas capacidades, aquilo que fazemos, He uses our planning. usa o nosso planejamento, But it's His work. mas é seu trabalho, é sua obra. We hear in the book of Acts Nós ouvimos aqui no livro de Atos that the Lord added to their number. que foi Added. o Senhor acrescentou a eles. We hear in Acts Nós ouvimos em Atos that the Lord took the evangelists up to Antioch. que Deus, o Senhor, levou os evangelistas até Antioquia. We hear in chapter 13 Nós ouvimos no capítulo 13 that the Holy Spirit sent out Paul and Barnabas. que o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé. We have to remember Nós temos que lembrar that it's the Lord's work. que é a obra do Senhor. Americans aren't very good at that. Aren't. Os americanos não são muito bons nessa coisa. I can say that as a Canadian. Eu posso dizer isto como canadense que sou. Americans think that they are going to do it. Os americanos pensam que eles farão acontecer, It's going to be their efforts. que Efforts. será o seu esforço. They're strategizing. Strategizing. São eles que montam as estratégias, They're planning. são os seus planos. Canadians think that too. Os canadenses também acham isso. But Acts says it's the Lord's work. Mas Atos diz que é a obra do Senhor. And Brazilians, Canadians, and Americans need to remember that. E brasileiros, americanos e canadenses precisam lembrar disto. You probably understand that better than we do. Eu acho que vocês entendem isto melhor do que nós. The second thing, A segunda coisa, o segundo fato. the church in the city, the church in Vinhedo, A igreja em Vinhedo needs to be a church precisa ser igreja, devoted to the Word of God, devotada, entregue à palavra do Senhor, devoted to the gospel of Jesus Christ. devotada ao evangelho de Jesus Cristo. The cross and the resurrection A cruz e a ressurreição are the two events são os dois eventos that stand at the center of all of history. que estão no centro de toda a história. The cross defeated the evil in the world, A cruz venceu o mal no mundo and the resurrection began a new life, e a ressurreição iniciou uma nova vida, a new creation, uma nova criação, a new world um novo mundo that will one day fill the earth. e que um dia encherá a terra. It's the movement in history from the old to the new. É o movimento na história do antigo para o novo. And the church E a igreja is the people são as pessoas who are living in that resurrection life, que estão vivendo nesta vida da ressurreição, that are part of the new creation que that has são begun, parte da nova criação que iniciou and are called to make known that new creation. e que são chamados para fazer conhecida esta nova criação. And we can only do that Nós só podemos fazer isto if our lives are rooted se as nossas vidas estão arraigadas deeply in the Word of God, profundamente na palavra de Deus, deeply in the gospel. Deeply in the gospel. profundamente no evangelho, And that the death and resurrection of Jesus, the death and resurrection of e a Jesus, morte e a ressurreição de Cristo become the most important things in our lives. se transformam em coisas importantes em nossa vida. No church can be faithful, Nenhuma igreja poderá ser cheia de fé, including the church in Vinhedo, inclusive a igreja em Vinhedo,
unless it is grounded in the gospel. a não ser que esteja arraigada no Evangelho. Not beautiful music, Não é música bonita, not wonderful programs. não são programas maravilhosos, Those are all good. Those are all good. são todos ok, But we need to be rooted in the gospel. mas nós temos que estar arraigados no Evangelho. The third thing, A terceira coisa, o terceiro fato. both the church in Jerusalem and Antioch Ambas as igrejas, em Jerusalém e em Antioquia, were a people who were transformed. eram pessoas compostas de pessoas transformadas, They had been changed by the gospel que foram transformadas, mudadas pelo Evangelho, in such a way de tal forma that their lives were different. que as suas vidas eram diferentes. And people recognized that difference. E as pessoas reconheciam esta diferença. They were called Christians, Eram chamados de cristãos, Christ followers, seguidores de Cristo. people that look more like Jesus than Gentiles. Pessoas que se pareciam mais com Jesus do que com gentios. The grace of God was evident in their lives. A graça de Deus era evidente em suas vidas. So what would that look like here? Como isso se traduziria aqui? I'm a Canadian. Eu sou um canadense. So I don't know Eu não sei for sure what it would look like here. I don't know for sure what it would look like here. Eu não sei como isso seria aqui. But I keep making lists. I keep making Mas lists eu sempre faço listas. of what it would look like in Canada. Como pareceria isto no Canadá? I have a long, long list. Eu tenho uma lista bem longa. I'll just mention 3 things from that list. Eu vou apenas mencionar 3 coisas. And maybe those 3 things help you. Talvez essas 3 coisas ajudem vocês. We're called to be Nós somos chamados para a community sermos uma comunidade of self-giving love. de pessoas que dão do seu amor. In a culture Numa cultura of self-centeredness, das pessoas serem egocêntricas, of narcissism, narcisistas, and a focus on me. com foco em si. We're to be living self-giving lives Nós devemos viver uma vida que se dá pelos outros, for the sake of others. The sake of others, em favor dos outros, rather than for ourselves. menos do que vivermos para nós mesmos. In Canada, No Canadá, we're a very self-centered culture. nós somos uma cultura muito egocêntrica. And if we live sacrificial, self-giving lives, E se nós vivemos uma vida sacrificial, entregando-nos por outros, it's going to stand out. It's going to stand out. It's going to be evident and isso se obvious. tornará evidente. Secondly, Em segundo lugar, we need to be a community of generosity nós temos que ser uma comunidade de generosidade and enough. e de suficiência. In a world No mundo that's gone mad que fica louco by consumption. pelo consumo. Canada is a consumer society. O Canadá é uma sociedade de consumo. And if the church in Canada E se a igreja no Canadá lives lives of generosity and giving, estiver vivendo vidas de generosidade e entrega em favor dos outros, and if they live lives that say, I have enough, e se estiverem vivendo uma vida onde digam, eu tenho o suficiente, I'm not going to try to keep getting more and more, eu não vou querer ficar acumulando mais e mais e mais, it will stand out. It will be evident to others então isto ficará evidente para as outras pessoas, that we are different. que nós somos diferentes. A third way, Uma terceira forma, we need to be a community nós temos que ser uma comunidade of joyful seriousness. de uma alegria
ou de uma seriedade alegre. In a hedonistic world, a world cidade- pursuing pleasure, Numa sociedade de hedonismo a world pursuing pleasure, e as pessoas procurando prazer. and a world amusing ourselves to death. Dentro de uma sociedade que nos diverte até a morte. Canadian culture A cultura canadense is pursuing entertainment, está buscando entretenimento, pleasure, prazer, all kinds of things that will distract. tudo quanto possa nos distrair. And a people who are serious about life, a people who are serious about life. Serious? A people who are serious. Nós devemos ser pessoas que levam a vida a sério. A people who are serious and joyful Pessoas que são sérias, mas alegres, will stand out, will be different. serão diferentes. It's hard to translate. É difícil traduzir. Falta prática. I would never want to do it. Nunca gostaria de fazê-lo. You're a brave man. So the third thing is that we are a contrast, a different kind of people. We're called to be a different kind of people. To be a different kind of people. Nós somos chamados, em terceiro lugar, a sermos pessoas diferentes, de um tipo diferente. The fourth O quarto, thing that this text can teach us o terceiro fato que este texto pode nos ensinar is the importance of selfless generosity. é a importância da generosidade despreendida. In Jerusalem, Em Jerusalém, the people were selling property to care for the poor. as pessoas estavam vendendo propriedades para cuidar dos pobres. In Antioch, Em Antioquia, they were giving selflessly to care for the poor. eles estavam dando desprendidamente para cuidar dos pobres. In the first 300 years of the church's life, Nos 300 primeiros anos da igreja cristã, all historians agree todos os historiadores concordam that the reason the church grew so quickly que o motivo por que a igreja cresceu tão rapidamente was because the church was generous, é porque a igreja era generosa, because it was sacrificial. porque era sacrificial. One big enemy of the church Um grande inimigo da igreja, in the Roman Empire, o Império Romano, said that church is taking care of our poor, the Roman poor, as well as their own. The church is taking care of Romans' poor and their own. a igreja está cuidando dos pobres do Império Romano e dos seus próprios pobres. And so the church was a generous church. A igreja é uma igreja generosa. That's hard for the church in Canada. É difícil para a igreja no Canadá. I don't know about Brazil. Eu não sei como é no Brasil. Is the church here a selfless, sacrificial, generous church? A igreja aqui é uma igreja desprendida, sacrificial, generosa. Is it a church concerned for the poor, É uma igreja preocupada com os pobres, the way Jesus was? assim como Jesus era. The Antioch church was. A igreja em Antioquia era. The Jerusalem church was. A igreja em Jerusalém foi. And it calls us to be as well. E nos chama para também sermos. The fifth thing O quinto fato. is spontaneous evangelism. Evangelismo espontâneo. They spoke good news to people. Eles falavam das boas novas para o povo. They didn't have an evangelistic program. Não tinham programas evangelísticos. They just spoke good news Apenas falavam das boas novas. in the daily course of their lives. No curso do dia a dia, We hear that as they were going along, nós ouvimos que à medida que iam living their lives, vivendo as suas vidas, they found opportunities
acharam oportunidades to speak the good news of Jesus. para falar das boas novas de Jesus. And they spoke it in ways that were familiar. E o falavam de uma forma que era familiar às pessoas. Think of how they used Lord for Gentiles. Lembrem, falavam Senhor para os gentios. They understood the needs, Eles entendiam as necessidades, speaking in ways that were familiar. falando de forma que era familiar às pessoas. And people were drawn to Christ. E as pessoas foram conduzidas a Cristo. I think that the Brazilian church Eu creio que a igreja no Brasil is a much better evangelizing church é uma igreja muito melhor no evangelismo than Canada. do que o Canadá. And I hope you continue to be, E eu espero que vocês continuem sendo, and even more so. e ainda mais. The sixth thing O sexto aspecto is being flexible and open to new situations. Flexible and open. de serem abertos e flexíveis para o novo. The world is changing fast. A igreja está se transformando rapidamente. Perdão, o mundo está se transformando rapidamente. My kids Meus filhos live in a different world than I do. vivem num mundo diferente do que eu vivo. They are raising my grandchildren Estão criando os meus netos in a different world than I raised them. num mundo que é diferente do mundo deles. And by the time my grandchildren are adults, Quando os meus netos forem adultos, the world will have changed again dramatically. o mundo novamente terá se transformado dramaticamente. It's coming from fast-paced technological change. Fast-paced technological change. São mudanças tecnológicas vindas num ritmo muito forte. How can we be faithful Como podemos ser piedosos and flexible? e flexíveis? Antioch studied the Word of God Antioquia estudava a palavra de Deus, and then responded in a new way. mas respondia de uma forma nova. There are two dangers. Tem dois perigos. The one side is conservatism. Um é o conservadorismo. You don't want change. Você não quer mudar. You oppose change. You oppose change. Você se opõe às mudanças. You hang on to the past. Você está preso ao passado. The other problem O outro problema is relevantism. é Relevantismo. ok. O outro aspecto é relevantismo. Isso é uma palavra que ele criou, ok? Seria a relevância, mas um movimento de relevância, relevantismo. It rejects the past. It rejects the past. The word was irrelevant. No, relevantism. Only being relevant to the present. Ok, então explicando, o relevantismo significa só o que tem hoje é importante. Essa é a palavra que ele criou. O que tem hoje importa, o passado não importa. Conservatism is hanging on to the past. Conservadorismo é você estar preso ao passado. Relevantism is only concerned for the present. Ok. It forgets the past. Ok. Seria como relativismo. Ou esse relevantismo é você estar preso só ao presente. Both are dangers Os dois são perigosos. and can be destructive to the church. Podem ser destrutivos para a igreja. What we need O que nós precisamos is one, to be soaked in the Word of God, to be filled with the Word of é God. de estarmos cheios da palavra de Deus. Two, to learn from the past. Para aprendermos do passado. And third, adapt to new situations. E capaz de adaptar isto ao presente momento. The danger of my church O perigo da minha igreja is conservatism. é o conservadorismo. We want to hang on to the past. Nós queremos ficar no passado. There's a church down the street Tem uma igreja na mesma rua, um pouco adiante, they don't even know that there is a past. que não sabe nem que existe um passado.
They live in the present moment. vivem o presente. We need both together. Nós precisamos os dois juntos. And the last thing, E o último aspecto, the church in the city a igreja na cidade needs to be a church planting church precisa ser uma igreja plantadora de igrejas. that will plant churches to the ends of the earth, Ela irá plantar igrejas até os confins da terra. that will ask even early in their lives, Essa igreja perguntará cedo na sua existência: where are there no churches onde não há igrejas to reach people? para alcançarmos pessoas? Starting with Brazil, Começando no Brasil, but saying where in the rest of the world mas onde no resto do mundo is there a need for churches? há uma necessidade de igrejas? Where do people need to hear the gospel? Onde as pessoas precisam ouvir o evangelho? We need to be concerned beyond our borders. Nós precisamos estar interessados, preocupados além dos nossos limites, das nossas fronteiras. Let me close Deixe-me finalizar with a quote. com uma citação. As cities grow in number, À medida que as cidades crescem em número, size, o número de habitantes, tamanho and influence, e influência, it is incumbent on those responsible for evangelization é uma incumbência e, portanto, uma responsabilidade para o evangelismo to focus on cities, que foquemos as cidades, planting churches in cities. plantando igrejas nas cidades. This is an urgent Isso é algo urgente, and serious need. uma necessidade urgente e séria. You're located strategically Vocês estão localizados estrategicamente in this big area that runs from São Paulo to Campinas, nesta região enorme que se estende de São Paulo a Campinas. and you're the center. You are the center. E vocês são o centro. And so may the Lord bless you Queira Deus abençoar vocês, so that de modo que you may be a blessing to this city vocês possam ser uma bênção para a cidade and to the world, e para o mundo, including Canada. incluindo o Canadá. Let's pray. Oremos. Dear Father, Querido Pai, enable us to see what it means to be a faithful church. nos capacita para vermos, entendermos o que é uma igreja piedosa. Teach us from the church at Antioch. Ensina-nos Teach us from the church at Antioch. Ensina-nos a partir da igreja de Antioquia. And enable us to live Capacita-nos para viver more faithful to the gospel. mais comprometidos com o evangelho. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.